Tá aí o carequinha César, tá na live. Tudo bem? César, se apresenta aí, eu não sei o que você é, quem você é, se você entrou pra me xingar ou pra... Não. Sei lá. Não, é porque eu tenho que perguntar que você sabe, né, como é que é o negócio aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Você gosta do Tim Maia? Gosto sim. Só Admiro o seu trabalho. Às vezes eu vejo o seu vídeo, vejo você falando, vi você no Jason Ferrer com o Antônio. E é o seguinte, Josafá, queria te fazer uma pergunta. Eu estou em processo de desconstrução. Por causa da falta de evidência que a gente não vê Jesus curar como antigamente, por que acontece isso? Por que Deus permite que criancinhas sejam estupradas? Eu queria que você me explicasse isso, porque ele faz a gente ficar meio triste, né? Porque se ele vê tudo e sabe de tudo, por que você acha que isso acontece? É porque a pessoa que não é um cristão, que não conhece a Bíblia, tem muita gente que conhece, mas não entende. Quando a Bíblia fala de um Deus, não significa que ele é um Deus que vai ficar interferindo nas decisões dos homens. Ele não vai interferir. Os estupros, as maldades, as doenças são resultados do pecado que o homem escolheu. Lá no Jardim do Éden. Tudo isso é resultado. E Deus, se Deus for interferir em cada ação na terra, você sabe qual seria o questionamento de um ateu hoje? Suponhamos que Deus fizesse o que o ateu pede. Antes de acontecer um crime, Deus vai lá e para, não deixa. Ah, tem um estupro, ele vai lá e não deixa. Você sabe o que eles iam dizer? Se Deus é tão bom, por que ele não me deixa tomar as minhas próprias escolhas? Por que ele tem que ficar toda hora me impedindo e me cerceando? Por que esse Deus está toda hora, né, barrando a gente? É isso que iam falar, ou seja... Então, Josafá, mas no caso das crianças, que não tem, que é ali inocente, que não adulto, ainda tudo bem, vamos aceitar, mas as crianças... É que às vezes as pessoas olham Deus como uma babá, que ela vai estar para proteger os idosos, os velhinhos, as crianças. Tudo isso é consequência nossa, nós somos os culpados. Tudo isso é consequência do pecado. Deus não vai interferir nessas coisas, ele não vai interferir nessas coisas. Josafá, mas se ele... Fala. Se ele veio para nos livrar do pecado, para pagar o preço, a gente continua sofrendo desse jeito, eu fico pensando que valeu o sacrifício, nós estamos sofrendo desse jeito. Não, ele não veio para fazer você parar de pecar. Não é isso. A ideia não é essa. A Bíblia fala que existe duas naturezas de pecado. Duas. A primeira matou toda a humanidade e está todo mundo morto. É o pecado de Adão e Eva. Esse pecado está em você. Você quer saber como? Eu vou te provar, lógico, biblicamente. A Bíblia diz que aonde está a morte é o sinal do pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele está dizendo assim: portanto, a morte se estendeu a todos, por isso que todos pecaram. Então, Deus, quando manda Jesus, Jesus vem morrer para remover esse pecado de nós, o pecado original. Porque antes de Jesus, morria o seu corpo e a sua alma ficava condenada pelo corpo à morte eterna. Quando Jesus morre, ele liberta a sua alma da condenação da carne. Todavia, a carne continua sofrendo a ação de Gênesis, que Deus dá a ordem: se você pecar, você morrerá. Ele está dando uma ordem da mortalidade. Deus está te tornando mortal naquela ordem. Então, ele liberta a nossa alma. Hoje, o cristão, ele morre, mas a alma está liberta da condenação da carne e ela vai embora morar com Deus. Então ele não veio fazer você parar de pecar. Então, Josafá, por exemplo, na doença, a minha mãe morreu já com um monte de problemas, meu pai morreu de câncer e muitas pessoas aí com câncer, criancinhas. Por que Deus não vem e cura elas se as pessoas estão orando, estão pedindo, a oração tem todo o poder? Como que a pessoa ora e nada acontece? Pera, César, eu já te respondi. Dessas doenças, dessas criancinhas, porque Deus está vendo as criancinhas sofrer. Por que ele não cura para mostrar o poder dele e a glória dele? Não, ele não precisa mostrar o poder dele. Deus não quer mostrar nada para nós. Ele já mostrou o amor dele em Jesus. Ele não veio tirar as doenças da terra. Ele não veio tirar as maldades que estão no coração dos homens da terra. Então, Josafá, mas você falou que ele não veio tirar as doenças, mas ele fala assim que veio para nos sarar de todos os sofrimentos, todas as dores e enfermidades. Não é contraditório? Não falou nada disso. Não, isso não está na Bíblia. Você está falando tá isso escrito. Aí? Isso não. Na onde? Você sabe melhor do que eu, né?
Sim, por isso que eu tô falando que não tá escrito isso. Não tá escrito, ao contrário que você falou. Ele falou que aconteceu com ele, perseguiram, mataram, falou, ó, com vocês vai ser pior, vão perseguir, vão matar, vão jogar vocês na prisão. Ele não prometeu, não existe no Novo Testamento, é que você tá confundindo, você tá comprando a ideia dos neopentecostais, que mistura Velho Testamento com o Novo, eles fazem aquela lambança. Não existe no Novo Testamento nenhuma garantia de que você vai ter vida boa, que você não vai ficar mais doente, que Deus vai vir te abençoar, que Ele vai te dar saúde. Não existe isso aí. Então, Josafá, mas se você falou assim que ele vê que a gente vai ter problemas, aflição, então o que vale ele morrer por mim se não está adiantando nada? Eu estou sofrendo do mesmo jeito. O que vale essa morte? Ele não veio te dar uma vida... Não, é que você não está entendendo. Ele não veio te dar vida boa. Ele veio te livrar da ira de Deus e me dar o céu. Ó, o cristão, entenda, irmão, o cristão não está com Deus e servindo a Cristo por causa dessa vida. Não é por causa dessa vida. É porque eu creio que depois que eu morrer, que toda a humanidade acabar, vai haver um julgamento e Deus vai jogar aqueles que não creram no Filho dele no lago de fogo. Não porque ele é mau, é porque essas pessoas estão caídas e já estão mortas por causa da escolha que elas mesmas fizeram. Elas fizeram. Deus mandou Jesus, não foi para condenar, ele fala, porque o povo já está condenado por si mesmo. Deus mandou o Filho para te salvar. Salvar do quê? Do câncer? Da criança que está sendo salvada? Não. Salvar da ira de Deus. É para isso que eu sirvo a Deus. É que o ateu, ele não entende o mundo, a vida após a morte. E ele olha para Deus, para essa vida. Ele quer Deus nessa vida. Porque ele é ateu. Ele não acredita naquilo que não está nos olhos dele. Eu, como sou cristão, eu vejo algo além da morte. Algo depois da morte. Entendeu? Então é totalmente diferente. É que o pensamento de você é totalmente outro. Por isso que você não consegue entender. Então, mas não seria... Por que Deus, sendo tendo poder, conhecimento e sabedoria, não faz com que a gente saiba isso aí de uma forma mais fácil, curando, fazendo os milagres que ele diz, Não, é justamente isso que ele não quer. Se Deus quisesse que você cresce nele como algo empírico e provável, ele não mandava anunciar o evangelho. Ele aparecia agora aí no alto para todo mundo e acabou. Exatamente, é isso que eu me pergunto. Por que ele não faz isso? Não seria mais fácil? Não, ele está fazendo a seleção. Você coloca a molecada para fazer uma prova lá, você vai colocar os resultados na lousa para todo mundo ver e passar? Você não vai fazer isso. Então, Deus é a mesma coisa. Ele fala, aqueles que me amam crerão na minha mensagem. Na mensagem, na palavra. O cristão crê na palavra. É essa que está a glória, a maravilha que o diabo não entende. Presta atenção. Um cristão, quando crê de verdade, e ele tá num cantinho dele isolado na casa dele, e ele se ajoelha para poder adorar a Deus, esse gesto humilha Satanás. Por que humilha Satanás? Porque Satanás viu a Deus, esteve com Deus, ele não pode ter fé, porque a fé é crer em algo que você não vê, e ele já viu, então ele não tem fé, ele não entende esse dom da fé, e ele vê alguém de carne e osso. Satanás, ele tá aqui olhando lá, carne e osso, nunca viu Deus, não tem prova nenhuma da existência de Deus. Como é que esse camarada consegue, ele vai entregar a vida dele para algo que ele não sabe se existe? A fé é justamente isso, filho, é você crer em algo que os seus olhos não vê, mas você espera. Se a gente vê, acabou a fé. A Bíblia fala que quando eu entrar no céu, a fé vai ser jogada fora. Porque a fé é a prova do que você não vê, mas espera. Josafá, outra coisa. A gente, por ser um país cristão que todos falam, mas na prática eu não vejo nada disso. Já que é cristão que segue a Bíblia, nosso país devia ser uma maravilha. E por que em países que são ateus praticamente, como a Suíça, o IDH é grande, quase não tem analfabetismo e eles não creem em Deus? E nós que cremos, que temos aqueles princípios que realmente se seguisse seria um país bom, e não somos. Por quê? Mas isso não tem nada a ver com religião.
Não, mas influencia muito, né? Porque os princípios que tá ali, se você seguir realmente funcionar, é para ser uma maravilha, né? Porque é o princípio da honestidade, do bom caráter, aquilo que eles fazem lá, mas só que não seguem a Bíblia, mas eles fazem sem saber. Olha só, olha o tiro que você tá dando no próprio pé. Então você quer dizer que o camarada que é ateu não é honesto? Não é isso que eu tô falando, tô dizendo assim, diz que é um país cristão nós. Se nós somos país cristão, então nós devíamos ser melhor do que eles, assim, porque nós temos a palavra que nos ensina a ser pessoas. No céu, aqui não. Aqui não. O caráter. Aqui é só sofrimento. Peraí, presta atenção. Jesus não morreu na cruz para transformar você numa boa pessoa. Isso dá um nó na sua cabeça, né? Ele não veio fazer isso aí. Ele veio tirar o teu pecado. Você ter um bom caráter, você ser uma boa pessoa, é uma obrigação sua. A lei, a época da lei, as regras da lei, ela moldava o comportamento e o caráter das pessoas. A graça não. O cristão genuíno e verdadeiro, ele teme a Deus. E ele não faz coisas erradas, mesmo que ele está sozinho. O cristão genuíno. Mas ainda que o Brasil possa ser considerado um país cristão, tá cheio de falso evangelho aí que não transforma ninguém. Isso é uma pura enganação. Exatamente. Tem mais de 90% que eu falei, essas igrejas neopentecostais que só falam de dinheiro e fica prometendo bênçãos, que Deus vai virar o cativeiro, isso é tudo enganação. Por que eu falo que é enganação? Porque o evangelho não promete nada dessas coisas. Tá? E agora, quanto a Suécia... E por que Deus deixa isso, Josafá? Por que Deus permite, se ele é Deus, deixar todas essas coisas para outras pessoas acabar não crendo mais? Ele não poderia interferir e fazer coisas... Você diria que o julgamento é justo se a pessoa ficou interferindo nas suas decisões o tempo inteiro? Não. Então, querido, naquele dia ninguém vai ter desculpa. E Josafá, mas ele não pode, como ele diz na palavra dele, que ele tem... Ele que coloca o desejo realizar, ele não poderia colocar o desejo dessas pessoas, de ser pessoas Bíblia, não está escrito isso na Bíblia também, não. E Josafá, mas ele não pode, como ele diz na palavra dele, que ele tem, ele que coloca o desejo realizar, ele que coloca o desejo realizar, ele não poderia colocar o desejo dessa, que coloca o desejo realizar, ele não poderia colocar o desejo dessa. César, até para ser um ateu, você tem que conhecer a Bíblia. Como é que você vai debater um assunto que você não conhece? Não, mas eu não sei que Bíblia que você fala, porque tudo que eu falo, você fala que não tá. Não tá, então, mas não tá. Não tá, então não tá escrito isso. Não tá escrito. Se eu tô te falando, eu tô te falando enfaticamente que não tá, o seu dever é provar pra mim que tá. Mas eu já... falando que não tá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não tá, ué. Você tá falando que tá, mas não tá. Mas você sabe que tá, você tá falando que não tá, mas você sabe. Você já leu isso. Não tá, meu Deus do céu. Eu tô falando numa live que eu vou fugir. Eu posso não saber de cabeça no momento, mas eu sei que tá, porque eu já li várias vezes. Eu sei que você não sabe de cabeça, eu tô percebendo que você não conhece a Bíblia, né? Bem assim, você não conhece bem a Bíblia. Não, e você falar que eu não conheço, daí você tá sendo soberbo, porque eu conheço um pouco, eu posso não conhecer como você, claro. Não é, César. Quer dizer que tudo que você fala que não tá, tudo que você fala que não tá, quer dizer que eu não conheço, eu não sei, e é você que parece que sabe. Sim. Talvez você podia ser mais humilde e falar, César, talvez você... Não sei, tem nada a ver com humildade, César. César, não tem nada a ver com humildade, porque já foi 3 vezes que você falou que tem uma coisa na Bíblia que eu falei que não tá. É óbvio que isso é uma evidência que você não conhece a Bíblia. Eu não tô falando isso pra te falar, pra mim ser soberbo. Eu seria soberbo se antes de você falar qualquer coisa eu já falei, você não sabe, eu sei. Eu estaria sendo soberbo. Eu estou detectando algo. Isso aqui é uma detecção, ou seja, você não sabe, isso não está na Bíblia. E eu não estou numa sala. Isso não está na Bíblia. Você nunca leu. Não. Na sua Bíblia não está. Qual parte? Que Deus coloca tanto querer quanto realizar. Você nunca leu isso e não está na Bíblia. Tanto querer. Não é. Você já mudou a frase. Você falou que era Deus colocar o desejo no seu coração. Você mudou. Não, eu falei assim que Deus. Que coloca o desejo realizar, que coloca o desejo realizar. Qual parte? Que Deus coloca tanto querer quanto realizar. Você nunca leu isso e não está na Bíblia.
tanto querer. Não, não é. Você já mudou a frase. Você falou que era Deus colocar o desejo no seu coração. Você mudou. Não, parece assim que Deus que coloca o desejo realizar, que coloca o desejo realizar. Tanto querer. Não, não é. Você já mudou a frase. Você falou que era Deus colocar o desejo no seu coração. Você mudou. Não, parece assim que Deus está escrito assim que Deus coloca tanto querer quanto realizar. Não, não é. Não, ele não coloca o querer, ele não coloca. A frase tá errada, ela tá fora. De Deus é o. Como é que fala a frase? De Deus é o querer e o executar, alguma coisa assim. É de Deus. Ele quer e ele faz. Isso não tem nada a ver. Você distorceu a frase aí. Já ficou a frase esquisita. Mas pode ser distorcido igual você fala, mas que é parecido Jamais eu vou te falar uma coisa. Não tá na Bíblia. Só pra te colocar em saia justa. Por quê? Primeiro, eu não tô numa cozinha só eu e você conversando. Não tô. A gente tá com mais 390 pessoas. Eu não vou falar uma coisa dessa sendo que tá na Bíblia. Então, quando eu falar, pode acreditar. Ao menos que você abra a Bíblia e me prove. Aí é outra coisa. Mas quando eu te falar, eu já tô te ajudando, ganhando um tempo pra falar assim, César, isso aí não tem na Bíblia. Ou você ouviu de outras pessoas, principalmente neopentecostais, entendeu? Eu não ouvi não, porque eu não vou pelo que eu ouço, eu vou pelo que eu leio, porque esse negócio de ouvir aí é errado, cara, fazer então, isso. Se você leu, fala, não tá escrito. Não tá. Então se tá escrito, agora eu tô curioso pra saber onde tá escrito isso. Porque, se tem uma coisa que eu estudei, César, é Bíblia. Pode muito. ser, Josafá, pode ser que não seja exatamente como eu falei, pode ser igual você falou, mas é parecido. Não é questão de parecido. Dependendo da frase, se você muda uma vírgula, você muda todo o contexto da frase. Com certeza, concordo. Entendeu? Então não pode ser parecido. Independente disso, Josafá, quero dizer que foi um prazer falar com você, apesar de não concordando com as coisas que eu vejo hoje, porque a gente fala de Deus, mas não vê as coisas acontecer, fica aquelas desculpas e nada acontece, e Deus podia mostrar, claro que você vai dar suas explicações, mas de qualquer forma eu não concordo com muita coisa, porque não tem evidência, não adianta ficar de... Mas eu gostei de você, você é uma pessoa educada. Na live do Jason com o Antônio, você foi educado, o Antônio que ficou alterado, então a tua educação mostrou que você assim, realmente segue esses princípios, né? Então, vai minha admiração por você, eu gosto de ver teus vídeos, e que uma boa noite para você, para o seu público, para todos aí, foi um prazer falar com você. E que Thor te abençoe. Não, Thor não, ninguém. Tudo de bom pra você. Um abraço. Um abraço do Jason, pô. Thor te abençoe. Aí, César. Um abraço. Deus abençoe. Vai com Deus. Um abraço. Tudo de bom. Outro. É isso aí, pessoal. É legal receber as pessoas aqui, eles fazerem as perguntas deles. Eu gosto de responder. É bacana, tá? Não tem problema nenhum aqui em responder. Eu quero aproveitar o César, o Thiago Panzini, que tá aqui, né? Ele colocou uma passagem bíblica ali. O Thiago Panzini, eu queria convidar o Thiago para fazer um debate, tá? Pode ser ele, o Fernando, eu fico de mediador, né? Para falar sobre arminiano, calvinismo, porque eu vi a live que ele fez no canal do Rogério, rapaz do céu, o que é aquilo, né? Eu deixo o convite aqui e seria bom vir responder, porque todo mundo quer ouvir, quer aprender. Se tiver errado, né? Se eu ver o que está errado, eu não tô amarrado a linha teológica nenhuma, mas aqui eu vejo que tem mais coerência é a linha calvinista. Pelo menos eles vêm com respostas bíblicas, não criam perguntas, conjecturas quando não tem resposta, aí faz perguntas, né? Não, explica na Bíblia, pô. Abra a Bíblia. Então fica aqui o convite pro Thiago. Acho que eles não vão vir, eles não gostam, não querem vir, né? Eu acho estranho, porque se eu tô tão certo do que eu falo, uma coisa que eu quero é realmente... Exatamente, que não tem nada a ver com o querer, com o Deus oferecer, que ele estava tentando dizer alguma coisa do querer do meu desejo, o César tava querendo dizer, né? Que ele falou na frase dele lá, mas não é Deus que faz as coisas que acontecem no seu coração, alguma coisa assim, né? Eu falei, não, lá tá escrito mais ou menos que o de Deus é o querer e o operar, alguma coisa. Essa aqui, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Exatamente isso aí. Eu não falei bem com as palavras
bem certa, mas era mais ou menos isso aí, tá? Valeu, mas fica aí o convite, né? Eu acho difícil, eu não sei por que o Thiago tá aí recusando, né? Eu gosto dele, somos pessoas boas, né? Ia ser um debate para uma construção, né? Pra gente descartar aí o que não fosse legal, né? E eu fico esperando a resposta aí, eu acho que ia ser muito bom. Porque é difícil, as pessoas refutam, fazem lives refutando, né? Mas não refutam da forma correta, talvez não conheçam bem a palavra, né? Não conheçam bem e aí fica ruim, porque a gente espera no mínimo um debate, né? Vim aqui para fazer um debate e tal, né? Pra gente, como é que fala? Entender, né? Entender aí o que é realmente, o que tem por trás do tal do calvinismo, que falam que é uma heresia, é uma seita. Só Deus. Mas vamos ver, não vai vir nada, eles não vêm, rapaz. Eu não sei que medo que tem. Eu acho estranho, eu sou um camarada que gosto de debate, rapaz. É bom o debate, a gente aprende, quem tá assistindo aprende também, entendeu? Mas a pessoa correr do debate porque a pessoa não tem confiança no que fala. Entrar no privado, irmão, presta atenção, Thiago, pelo amor de Deus, isso é um assunto aqui que tá acontecendo no público, por que eu vou me isolar com você em um lugar? Isso aqui é de interesse de todo mundo. É o mesmo argumento do CCBano, fala, vai lá falar com o ancião no privado dele, não tem nada pra falar com o privado com ele, a questão é pública, a questão é ele fala asneira lá na tribuna e eu rebato aqui, simples assim. Tem nada de privado, cara. Pra que falar no privado? Debater no privado, cara. Porque isso aqui é um assunto público. Que medo é esse, pô? No Zap? Pra que no Zap? Vamos debater no privado? Não sei que medo é esse de debater aqui. Quer debater no privado, ali no privado. Mas por quê, rapaz? Isso aqui é de interesse de todo mundo. Vocês querem ver o debate, irmão? Todo mundo aqui quer. Não, mas aí tem que ficar recolhido. Só eu e ele lá no debate. Pra quê? Meu Deus, que vergonha é essa de falar? Pra todo mundo ouvir. Se eu vou lá debater agora com o Marsola, não tenho nada pra falar com o Marsola no privado dele. Tem que falar aqui, no ao vivo. No ao vivo, debate, meu filho. Você sobe numa tribuna, fala, aí o outro sobe e fala, tá todo mundo ouvindo, né? Todo mundo ganha. Sempre foi assim os debates, desde a época da Bíblia. Se falar que debate não é bíblico, é uma baita de uma mentira e de uma enganação. Paulo acordava de manhã cedo no sábado para ir para a sinagoga debater. Jesus Cristo ia para a sinagoga debater. O debate faz parte de toda evolução. É o choque das ideias, tá? Com o público, as pessoas ouvindo. Tá? Onde tinha mais debate era dentro da sinagoga. A sinagoga era o lugar de discussão e de debate. Foi para isso, praticamente, quer dizer, não foi criado para isso, mas esse era o meio de funcionamento de toda a sinagoga. Tá? Agora me vem aqui debater no meu particular. Quem tá interessado em debater com você no particular? Se eu tô disposto a debater no ao vivo, com 500 pessoas assistindo, você acha que tá com medo de debater no particular? Não faz nexo, ou seja, não faz nexo com você. Ou seja, você quer debater escondidinho, mas para vir no público você não quer. No público você não quer. Mas se isolar com dois, aí ficar falando, xingando, falando mal dos calvinistas, aí fala, isso é feio, cara. Eu vi lá, eu falei, nossa, que papelão, cara, que coisa feia, mano. Que coisa feia, cara. Não custa nada. É uma vergonha, tá? A pessoa fala que sabe, que estudou, que manja e tal, aí você chama pra fazer um debate, foge.